aí da aula 01 do material dos senhores. Bom, a aula 01, ela começa tratando aí do emprego das classes de palavras. E, para iniciar então, nós vamos esclarecer o seguinte: na língua portuguesa, há 10 classes de palavras, as quais são classificadas e reconhecidas pela maioria dos gramáticos. Essas 10 classes seriam o quê? Seria o substantivo, o adjetivo, o advérbio, o verbo, a conjunção, a interjeição, preposição, artigo, numeral e pronome. A interjeição, na realidade, é uma palavra-frase e não uma parte do discurso. Isso por quê? Porque a interjeição por si só ela é capaz de transmitir toda a ideia. Quando alguém fala ai, automaticamente toda a ideia que é repassada de dor, de alguém que machucou, alguma coisa desse tipo, será passado simplesmente por essa interjeição, não necessitando de uma complementação. Por isso ela é considerada uma palavra-frase. Ela é capaz de transmitir toda essa ideia simplesmente com uma interjeição. Então, dessa forma, do ponto de vista funcional, da função que essas classes exercem, as 9 classes restantes que a gente tem podem ser reunidas em 5 superclasses. Quais seriam? Então, aquelas 10 classes podem ser reunidas em 5 superclasses, denominadas a classe nome, a classe determinante do nome, a classe verbo, a classe modificadores do verbo e a classe conectivo. O que seriam os nomes, então? O nome é tudo aquilo que nomeia e, por conseguinte, o substantivo vai exercer papel fundamental e será o grande representante dessa classe de nomes. Todavia, qualquer palavra que puder substituir o substantivo na sua função de nome também será considerado substantivo. Por exemplo, na frase, ele passou por aqui. O pronome ele tem função substantiva, pois está substituindo um nome, que pode ser Paulo, Pedro, João. Então, nesse caso, será nome tudo aquilo que exercer a função de núcleo lá, né? Que exercer a função de substantivo, de nome, ou que substituíram nessa função. O que vai ser determinante do nome, por conseguinte? Determinante do nome vai ser tudo aquilo que determinar, que trazer característica, que trazer alguma relação com esse nome. Por exemplo, quando eu falo seus cachorros saíram para passear, os seus, referindo-se a cachorros, que é um nome, é um determinante do nome, pois ele traz para esse nome 2 determinações. Primeiro, um número plural, porque o seus está no plural, e também uma relação de posse, né? Por se tratar de um pronome possessivo, ele traz uma relação de posse desse cachorro com o dono a qual eu estou me referindo. Por isso ele é chamado determinante do nome. Da mesma forma, o artigo os, que está no plural, também determina esse nome. Determina identificando um número plural, os, o gênero masculino, e também uma determinação falando que esses cachorros são cachorros definidos, especificados e conhecidos pelo meu ouvinte, né? Então, nesse caso aí, ele é determinante exatamente por isso, porque dentro desse os eu tenho várias características para determinar esse nome, para especificar que esses cachorros são conhecidos, que eles são um número plural, ou seja, são mais de um, que ele é do gênero masculino, então pode ser, possivelmente, no mínimo aí vai ter um da espécie macho, e por aí vai. Já o verbo, que é uma classe à parte, ele recebe até o nome da própria classe gramatical, porque esse verbo ele exerce um papel importante, ele vai trazer aí uma ação, um estado ou uma mudança de estado dessas frases. E geralmente ele vai servir para indicar aí uma ação, um estado em que esse nome se encontra. Os modificadores dos verbos, geralmente exercido aqui pelo advérbio, ele vai trazer para esse verbo, então perceba que ele é modificador do verbo, ele vai ter uma relação com o verbo, e ele vai trazer uma mudança para esse verbo de circunstância, de situação. Por exemplo, os alunos cansados chegaram rapidamente. Então, nesse caso, o rapidamente é a forma como os alunos chegaram, que eles não chegaram devagar, eles não chegaram caminhando e chegaram rapidamente. Então, eu estou modificando esse verbo chegar e atribuindo a ele uma circunstância de ser rápido. Então, por isso eu chamo ele de modificador. O conectivo será aquelas classes de palavras que não exercem um sintagma mais funcional, mas simplesmente ele acaba ligando palavras ou frases
E aí essa ligação ela pode se dar de duas formas. Ela pode se dar de forma dependente, por exemplo, no caso das orações subordinadas, nas ligações de palavras, ou então de forma independente, que a gente chama de coordenada, quando ele liga duas frases que são independentes uma da outra, ou duas palavras que são independentes uma da outra. Bom, então já que o substantivo ele exerce esse papel principal de nome e ele vai muitas vezes exercer o papel de núcleo do sujeito ou do objeto e acaba que por ele e por esse substantivo nós vamos fazer a flexão das demais classes, nós vamos começar a tratar exatamente por ele nas classes gramaticais. Então, num exemplo aqui, nós temos João comprou um carro. Perceba que aqui nós teremos três partes nessa frase, em termos funcionais. João, o comprou e o carro. Perceba que João é o sujeito porque é de quem eu trato, de quem eu falo, de quem eu relato uma situação. Então, o sujeito é aquilo ou de quem se fala. Toda vez que eu falo de alguma coisa, eu falo de um objeto, que eu trato a respeito de um objeto, de quem eu falo ou daquilo que eu falo, eu chamo de sujeito. É a respeito dele que eu trago uma informação. Então, o sujeito é a respeito de quem ou do que se traz a informação, que no caso aqui é o João. E eu trago qual a informação a respeito desse João? Eu trago a informação que ele comprou um carro. Essa informação que é trazida a respeito de João, eu chamo de predicado. Esse predicado ele pode ser nominal ou pode ser verbal, que a gente futuramente vai adentrar e vai esclarecer mais detalhadamente essa diferença do predicado nominal e predicado verbal. Mas, para fins de esclarecimento, no primeiro momento aqui, eu chamo de predicado verbal porque ele tem um verbo, que a gente chama verbo nocional, um verbo que traz sentido por si só, e aí esse predicado ele é verbal, porque o núcleo dele é um verbo nocional, é um verbo portador de sentido. E quem complementa o sentido desse verbo é o sintagma um carro. Esse um carro ele vai exercer o papel de objeto direto do verbo comprou. Perceba que o núcleo desse objeto, desse complemento do verbo comprou, é um substantivo também, que é a palavra carro, o qual é determinado por um artigo indefinido, um, pois esse carro não é conhecido por mim nem pelo meu interlocutor, ou não é conhecido pelo meu ouvinte, né? Então, aqui eu trato ele de forma indefinida. Então, vamos lá, a classe gramatical substantivo. Bom, primeiramente, o que nós temos que levar em consideração é que o substantivo é a classe que dá nome a seres, a coisas, sentimentos, qualidades, ações. Então, por exemplo, o homem, que é um ser, o gato, que é um ser, o carro, que é um objeto, ou uma coisa, né? A mesa, beleza, que é uma característica ou qualidade. Na verdade, eu nem gosto muito dessa palavra qualidade, não, porque na verdade pode trazer defeitos também, então pode ser nome de características também. Inteligência e estudo. Em suma, o substantivo é tudo que nomeia, é o nome das coisas em geral. Sempre que eu tiver uma palavra a qual está nomeando alguma coisa, está atribuindo um nome, eu terei então um substantivo. A função do substantivo é nomear. A palavra que nomeia tudo e que percebemos é então o substantivo. Esse substantivo é uma classe variável, pois ele flexiona em gênero, número e grau. Então quer dizer que esse substantivo ele vai flexionar em masculino ou feminino, então gênero no caso, em número singular e plural, para indicar a quantidade, e o grau, que é aumentativo e diminutivo. Então eu posso ter um gato ou dois gatos, flexão de número. 3 gatas, flexão de número e de gênero. 4 gatinhas, flexão de número, gênero e também de grau, grau diminutivo. 5 gatonas, flexão de número, gênero e grau aumentativo. Então, flexão de gênero masculino e feminino, flexão de número singular e plural, flexão de grau aumentativo e diminutivo. O substantivo, para relembrar rapidamente, ele pode se classificar em primitivo ou derivado. Eu gosto muito de falar que aqui no caso nós temos uma espécie de moeda, como se fosse cara e coroa. Então o substantivo ou ele é primitivo ou ele é derivado, ele nunca vai ser os dois ao mesmo tempo. O que será um substantivo primitivo? Será aquele que der origem a outros substantivos. Será aquela palavra a partir da qual eu formar outras palavras. Então da palavra pedra, que é um substantivo primitivo, eu formo um substantivo derivado. Pedreiro, pedrada, pedregulho.
E da palavra mulher, eu formo o substantivo derivado mulherão, mulheraço, e por aí vai. Então, o substantivo primitivo é aquele que dá origem, é a origem de outras palavras, e o substantivo derivado é aquele que se originou de um outro substantivo através da sufixação ou da prefixação ou de qualquer outro processo de formação de palavra, mas que ele sofreu variação e, por isso, houve uma nova forma derivada daquela primeira. O substantivo também pode ser classificado como simples ou composto. Nessa classificação, o que nós levaremos em consideração é o radical, é a parte principal da palavra, a qual guarda o seu significado principal. Então, na palavra homem, por exemplo, eu tenho uma parte que, mesmo que eu faça a derivação, ela não sofrerá alteração. Nesse caso aqui, o substantivo composto pode ser, por exemplo, homem-bomba, em que eu somo o radical homem com o radical bomba. Tenho duas palavras na formação de uma terceira. Perceba que essa terceira palavra, ela tem um significado totalmente distinto das duas primeiras, porque agora é um homem, como se diz assim, né, que explode. Pombo-correio é um pombo que serve de correio. Arco-íris é um arco em forma de íris, ou de cor, né? Então, conforme nós estávamos falando, então, um adjetivo será simples, pois ele possui um único radical na sua formação. Então, homem, pombo e arco são substantivos simples. Ele será composto quando eu tiver mais de um radical na formação desse substantivo. Por exemplo, homem-bomba, pombo-correio e arco-íris. O substantivo também pode se classificar como comum ou como próprio. Comum será aquele substantivo que designa uma espécie ou um ser qualquer representativo de uma espécie. Então, por exemplo, mulher, cidade, cigarro. Dentro desse conjunto mulher, eu posso ter um substantivo próprio. Por exemplo, a Maria, a Joana e por aí vai. O substantivo comum, cidade, pois designa uma pluralidade de espécies ou de seres de um conjunto. E aí, dentro dessa cidade, eu posso ter um substantivo próprio, que nomeia uma cidade em específico, a cidade de Paris. Cigarro, por exemplo, define aí uma quantidade de marcas, de infinidades de tipos de cigarro, então substantivo comum. E dentro desse comum eu posso ter o Marlboro, que é uma marca específica desse cigarro. Bom, também poderia ter substantivo concreto e abstrato. O que vai ser o substantivo concreto? Aquele que designa um ser que existe por si só, de existência autônoma e concreta, ou seja, ele independe de outro substantivo para ter existência, ainda que alguém possa não acreditar. Ele pode ser espiritual, real ou imaginário, mas ele existe por si só, independente da crença dessa pessoa. Então, pedra, menino, carro, Deus, fada. O que será um substantivo abstrato? É aquele que designa uma ação, um estado, um sentimento, uma qualidade, um conceito. Então, por exemplo, criação, doença, coragem, liberalismo. Perceba que, por exemplo, na palavra coragem, que é um substantivo abstrato, para que a gente fale de coragem, a gente tem que falar de um ser que teve essa coragem. Então, um animal, uma pessoa que foi corajoso ou que teve coragem. Mesma coisa ocorre com o liberalismo. Alguém precisa criar esse liberalismo, precisa executar essa ação de liberalismo. A doença, ela precisa de um ser para qual ela se instale. Não existe doença sem um ser instalado. E por aí vai. Bom, e por fim, o coletivo, que não existe uma moeda diferente, né, um lado oposto da moeda, eles designam a pluralidade de seres da mesma espécie, mesmo estando singular. Então, tropa, por exemplo, de soldados, designa uma quantidade de soldados. Cardume, de peixes. Alcatéia, de lobos. Animais ferozes. Frota de veículos. Panapaná, de borboletas. Esquadrilha de aviões. Rebanho de animais. E cáfila de camelos. São alguns exemplos aí que a gente vê que são substantivos que, mesmo no singular, designam uma pluralidade de seres. Bom, por fim, a classificação do substantivo ela não é fixa e absoluta e vai depender do contexto. Nos exemplos aqui, nós vamos trazer, Judas foi um apóstolo. Nesse caso, a palavra Judas é um substantivo próprio, né? Porque ele trata de um apóstolo específico lá, ao qual estava com Cristo, conforme as passagens bíblicas. Então, ele é um substantivo próprio. Por quê? Porque ele designa um ser específico dentro de uma espécie dos homens. Já quando a gente tem a frase, o amigo revelou-se um Judas, aqui, na verdade, o Judas é igual a traidor. Ou seja, aquele amigo se revelou um traidor. Nesse caso aqui, eu trato de uma forma mais genérica, uma forma mais sem especificar um substantivo comum. Aqui, no caso,
o Judas aqui não é especificamente um substantivo próprio, porque não se trata do nome de um ser em específico, mas com um sentido de traidor. E aí, qualquer um da espécie lá pode executar essa função de traidor. A saída é o estudo. Aqui nós temos um substantivo abstrato, porque a saída aqui no sentido de porta, né? De local de conseguir, de objetivo para conseguir uma salvação, um objetivo que a pessoa pretende. Então, saída no sentido de porta, por isso que o valor dele é abstrato. Já a saída de incêndio ali, aí aqui a gente já tem um substantivo concreto, que é no sentido de porta mesmo, a porta física lá. Então, a porta do incêndio é ali, a porta de saída. Na primeira, então, a saída aqui no sentido de solução, por isso que ele é abstrato. Por isso ele se trata como abstrato, porque é uma solução, para que existir, a gente precisa lá do problema, né, do outro substantivo, para que se crie uma solução, uma saída. Bom, os substantivos podem ser biformes. Os substantivos biformes são aqueles que mudam a forma para indicar o gênero, e aí ele possuirá terminações diferentes, né? Por exemplo, lobo e loba, capitão, capitã, ateu, ateia, boi, vaca, oficial, oficiala. Perceba que eu tenho uma forma para o masculino e uma forma para o feminino, por isso ele é chamado biforme. E também tem substantivos uniformes. O que são substantivos uniformes? É aquele que tem uma única forma para indicar ambos os gêneros. Esses substantivos uniformes, eles se subdividem em outras 3 classificações. Eles haverá, sim, uma única forma para indicar ambos os gêneros, mas, dependendo do seu comportamento, ele receberá uma nova subclassificação. Por exemplo, os substantivos epicenos são substantivos uniformes, epicenos, aqueles que têm um só gênero para designar tanto o masculino quanto o feminino, mas para animais. Então, eu tenho a águia macho, a águia fêmea, a cobra macho, a cobra fêmea, o gavião macho, a gavião fêmea. O gavião fêmea, né? A águia macho, a águia fêmea, a cobra macho, a cobra fêmea, o gavião macho, o gavião fêmea. Então, a variação do gênero desses substantivos uniformes epicenos se dará com o acréscimo de macho e fêmea ao final da palavra. Já os substantivos uniformes sobrecomuns referem-se a pessoas de ambos os sexos. A criança, o cônjuge, o carrasco, a pessoa, o monstro, o algoz, a vítima. Neste caso aqui, percebam que nem o determinante aqui ele sofre variação. A criança e pronto, não tem aquela identificação de menino ou menina. O contexto pode revelar para a pessoa de qual sexo se trata essa criança, mas não há flexão alguma aqui. Já os epicenos comuns de 2 gêneros, ele apresenta uma forma única, mas aceitará que o determinante sofra flexão. Então, o chefe, a chefe, o cliente, a cliente, o suicida, a suicida. Perceba que a diferença do epiceno sobrecomum para o epiceno comum de 2 gêneros se dá ao fato do determinante sofrer ou não flexão. Nos epicenos sobrecomuns, nem mesmo o determinante sofre flexão. Já nos epicenos comuns de 2 gêneros, os determinantes sofrerão flexão. Então, nossa aula encerra aqui na primeira parte do substantivo.